Então vamos falar sobre divórcio e casamento, segundo casamento. Eu, porém, vos afirmo, disse Jesus, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Isso é o óbvio, né? Aquele que se divorcia da sua esposa, ou seja, ele dá a carta de divórcio para sua esposa, né? Para que ela possa arrumar outra pessoa. Aquela pessoa que faz isso, não sendo por questões de imoralidade sexual, né, há ali uma divisão ali. Se for por questão de imoralidade sexual, ele poderia se divorciar, né? Se ele achou alguma coisa errada na mulher, ainda mais no contexto da cultura judaica, né? As mulheres da época do judaísmo, elas sofriam muitas coisas. As mulheres não podiam ficar sem o véu, não podiam ficar na porta de casa, né? Porque correria o risco dela sofrer um divórcio. Ela não, as grades das janelas eram tampadas para que outros homens não contemplassem o rosto delas. O dinheiro que elas recebiam era para o marido. Quando eram pequenas, casavam com 12 para 13 anos, os homens com 13 anos. As mães só cuidavam dos meninos até uma certa idade. Depois, o menino passava a ser cuidado pelo pai. A primazia da casa era do menino homem, tá? Se a menina pequena trabalhasse, o dinheiro era do pai. Todo o domínio da menina era do pai. Ou seja, o pai poderia vender a filha para ser escrava para pagar dívida. Então, olha o contexto que você tem numa civilização que Jesus está tratando aqui. É totalmente diferente, só vocês terem uma noção aqui. Então, pela lei, a pessoa que se unisse no matrimônio, ela não poderia romper aquele matrimônio por qualquer razão. Mas em questão de imoralidade sexual, sim. Essa palavra imoralidade sexual, ela está em vários contextos, assim como a palavra repúdio, né? A palavra a palavra porneia, aqui você tem a palavra porneia, que está relacionada àquela palavra relações sexuais ilícitas, tá? São relações ilícitas, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes. Então, impurezas que se originam na idolatria, na qual se incorria em comer coisas oferecidas a ídolos. Então, essa palavra ela está relacionada a um monte de coisas, né? Vamos supor que o cara casou com a mulher e percebe que a mulher não tem, ela tem desejo por um animal, por relação impureza, ela é homossexual, né? Então, tipo assim, todos esses apetrechos aqui estão relacionados a relações sexuais ilícitas ou impuras, né? Sendo que há relações sexuais, há relações da porneia relacionado ao próprio corpo, pecados contra o próprio corpo, né? Uma pessoa que está idolatrando, ela não está pecando contra o próprio corpo, mas a pessoa que está cometendo um ato sexual, um adultério, uma fornicação, ela está cometendo um pecado para o corpo. Então você tem aqui pecados relacionados ao seu próprio corpo e pecados externos também, que se usa a palavra porneia como a idolatria, tá? Oferecer culto a outros deuses. Então, se o marido achasse nessa mulher essas questões ilícitas, sim, ele podia mandar embora, tá? A palavra repudiar é apoluo. O repúdio, ó, deixar ir, despedir, né? O repúdio, ele é o quê? Ele é o momento em que a pessoa está indo, sendo devolvida à casa dos seus pais, né, pelo marido. Então ela ainda não recebeu a carta de divórcio e ali ainda está em trâmite de divórcio, tá? Então ela é mandada embora, ela foi repudiada.
Ou seja, ela ainda não tem documentação para que possa se casar de novo, ela ainda não tem autorização. Por isso que a Bíblia fala, se a mulher deixar o marido, que às vezes a mulher abandonava o marido, que se reconcilie com ele, ou que o marido lhe dê a carta de divórcio. Se reconciliar ou pegar a carta de divórcio, porque quem casar com a repudiada comete adultério, ou seja, a pessoa que casar com alguém que não tem o documento de divórcio, está lá em Deuteronômios esse documento, né? Tem uma passagem de Deuteronômios, está aqui, ó, Deuteronômios 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. E se depois sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela e lhe der a certidão de divórcio e mandar embora, ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não traga o pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Entende? Então, quando outro dia perguntaram, mas se a mulher ela é casada e ela se apartar do cara e for pega, é adultério, ela será apedrejada. Sim, ela será apedrejada. E se ela está ligada à lei enquanto vive, a lei acaba, se ela morrendo, o cara vai casar de novo. Né? Simplesmente ele vai casar de novo. E tem um porém, tem que ser apedrejado o adúltero e a adúltera. Isso está na Bíblia. Então lá, se um homem é encontrado dormindo com a esposa de outro homem, ambos devem morrer. Deve-se expurgar o mal de Israel. Deuteronômio 22, 22. Então você percebe que aquela situação que levaram só a mulher adúltera perante Jesus, já está errado. Eu não sei como é que funcionava a questão das testemunhas sobre aquele caso, mas eu sei que o primeiro apedrejado deveria ser quem está acusando, para que o sangue viesse sobre ele, caso fosse uma acusação falsa. Né? Então ele ia sofrer nas mãos de Deus, que Deus é o que faz justiça ao povo de Israel. Então levaram só a mulher adúltera, já havia uma questão ali estranha, tá? E outra coisa, haviam 18 leis sobre apedrejamento. Tem 18 itens na lei para que a pessoa seja apedrejada. Tá? Necromantes, né, feitiçaria, tudo tinha uma questão de apedrejamento. Então haviam leis nesse sentido ali para 18 crimes, tipo de crime. Eu acho que é só 18. Então você tem aqui uma permissão bíblica para que, se o homem achasse nessa mulher alguma coisa, ou a mulher não podia dar carta de divórcio ao homem, com raras exceções ela conseguia entrar na justiça e conseguia se divorciar, tá? Raras exceções, tá? Outra coisa também, que as mulheres não tinham direito de estudar línguas, né? Estudos sobre questões de política, né? Elas não tinham as mesmas. Só as mulheres que viviam assim nos palácios que podiam, que às vezes falavam outro idioma, que tinham direito a isso tudo. Outra questão, quando o marido estava comendo, a mulher ficava em pé ao lado do marido, como auxiliadora ali, caso ele precisasse de alguma coisa para ela servir a ele, tá? Eles comiam juntos. Então a cultura ali tem uma série de coisas que você precisa entender. Só o fato do pai poder vender a filha para pagar uma dívida como escravo, só que ele não podia obrigar a filha a se prostituir. Não podia. Cabia o papel do marido defender e proteger a sua mulher. Tá? A atitude de José, quando percebeu que Maria estava grávida, ele tentou se afastar dela para não lançar infâmia sobre ela, porque para ela não ser morta nem apedrejada, né? Para ela não ser acusada. Então, tipo assim, não é que o cara encontrasse alguma coisa na mulher que ele ia querer que a mulher fosse apedrejada. Simplesmente que você gosta de uma pessoa, você encontra algum fato nela. Por exemplo, eu estou gostando de uma mulher
e descubro que essa mulher gosta de mulher, ela não gosta de homem. Aí por isso eu vou desejar que ela seja apedrejada para que eu possa casar de novo, sendo que eu posso dar a carta de divórcio a ela e ela seguir a vida dela, né? Ela não vai poder seguir naquela época com aquela ação, motivação sexual que ela tinha. Mas eu não precisava matá-la, não precisava que ela morresse para isso. Simplesmente eu daria uma carta de divórcio, e eu seguiria em frente, casaria com outra pessoa. E então a Bíblia tem essa normalidade. Você tem o Talmud, você tem uma vertente do Talmud que é a Mishnah, que trata muito dessas questões orais, desses ensinamentos orais. Tá? Inclusive, Paulo faz uso da Mishnah quando ele diz lá na passagem bíblica algumas coisas. Quando Paulo fala assim, diz eu, não o Senhor, é porque foram coisas que Jesus não tratou. Então, o Paulo, por ter a mente de Cristo, por ter o Espírito Santo, fez como Moisés fez quando deu carta de divórcio. Ele percebe a dureza do coração dos homens, que estavam oprimindo as mulheres, porque as mulheres não podiam dar carta de divórcio, não podiam se casar. Eles podiam se casar, eles descumpriam leis, tá? Inclusive, se fosse para apedrejar todo mundo, muitos deles se casaram com mulheres de outras nações, que era proibido na Bíblia, porque você acaba aderindo à religião pagã e trazendo até ídolos para sua vida, como aconteceu com Salomão, que casou com mulheres que adoravam o deus Mologue, e ainda construiu templos para que essas mulheres sacrificassem os seus filhos. Então, tipo assim, se há as condenações, os homens se livravam muito dessas condenações. O fato de levarem uma mulher para Jesus só e não para dizer o que deveria ser feito com ela, ao invés de levar o homem e a mulher, e Jesus fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele poderia falar assim, aquele que a acusou, que encontrou em adultério, que tem a prova, que atire a primeira pedra, porque essa era a norma. E os demais depois viria e apedrejavam. Mas ele falou, aquele que não tiver pecado, que não atire a primeira pedra. Possivelmente, aquele ato de levar aquela mulher sozinha já era pecado. Eles já estavam cometendo uma injustiça ali, porque eles sabem muito bem que tem que ser os dois, tem que se comprovar com os dois. Então, tanto o homem quanto a mulher que traiu teria que receber a pena. Mas como a mulher era mais oprimida, eles estavam escondendo talvez o homem, talvez soubesse quem era. Então ali Jesus ganhou eles no gatilho, né? Ganhou eles no gatilho. Então percebe-se que existe, Paulo ele cita a Mishnah quando ele fala assim, havia ali uma discrepância entre um casamento, uma pessoa que se convertia ao cristianismo, por exemplo, o marido se convertia e a mulher não. Aí a mulher fala assim, eu não quero viver com você, eu não quero ser cristão, eu não quero seguir o seu Deus, eu quero seguir a minha vida sem esse negócio de fé. E aí ela fala, vou te abandonar. Aí o que Paulo diz? Se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Todavia, o irmão não está sujeito à servidão, porque Deus o chamou à paz. Ele utiliza-se da Mishnah para falar isso. Tá? Porque ali em Corinto havia uma sinagoga em que o mestre lá se converteu ao cristianismo e possivelmente trouxe todos esses ensinamentos. E a Mishnah é um ensinamento do primeiro século que fala sobre a forma oral, né? Casamento, divórcio, porque as pessoas pensam que não tem isso lá. Tem divórcio sim, tem carta de divórcio. Naquela que está sendo citada ali, era uma briga porque não estavam querendo dar a carta de divórcio. Mas há carta de divórcio no judaísmo por diferentes coisas. Por homossexualidade encontrada na pessoa, dava-se carta de divórcio, apresentava a situação ao rabino, o rabino avalia, dá um tempo para ver se o casal se reconcilia e tal, mas avalia a situação e dá a carta de divórcio. Ninguém é obrigado a viver debaixo de um espancamento, tá? Outra questão, no Novo Testamento, as coisas, olha que coisa interessante, o perdão de Cristo, ele é ineficiente porque não há limite para o perdão. Se uma pessoa desrespeitou tudo isso aqui, né, e os judeus desrespeitavam e não eram apedrejados por isso, e também não ia para o inferno por esse desrespeito, né, de casar com mulher de outros povos, sendo que não podia, né, desobedecia a lei. Quem desobedece um é culpado de todos.
E ali o homem está no terceiro casamento e ele se arrepende. Um dia ele se arrepende, eu não, tem que viver uma vida correta. Ele busca uma mulher de Deus para viver a vida dele. Ele agora vive no certo. Quando a incircuncisão começa a praticar, quando o incircunciso começa a praticar o certo, a incircuncisão se torna circuncisão. Quando a pessoa que não conhece a lei começa a fazer o certo, ela está fazendo coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, se ela mudou, ela se converteu daquele o caminho errado, não pesa mais lei sobre ela. Foi para a liberdade que Cristo libertou, ela é justificada por fé. Então, mas ele casou 2, 3, mas o que importa é a consciência que ele tem agora. Ele quer seguir em frente, em paz, retidão. Porque se fosse assim, foi o que eu perguntei aí nas lives aí. Uma pessoa chega hoje na igreja, não era convertida. Aí está no terceiro casamento. Chega lá o casal, já tem filhos, né? Já tem uma família estruturada, estão vivendo felizes, estão vivendo como família, mas aquele é o terceiro casamento. Eles têm que se separar. Uma vez me falaram que sim. Aí eu falei, cara, não se pode exigir, isso é norma do evangelho, você não se pode exigir aos não regenerados a conduta de um cristão. Primeiro porque Satanás segue os entendimentos dos incrédulos e que Cristo nos tirou do império das trevas, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Colossenses 1,13. Depois nos selou, Efésios 2,3, nos selou com o selo do Espírito Santo. Então há uma transformação espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito se inclina para o Espírito. São duas naturezas opostas. Você estava na natureza adâmica, aceitou a Jesus, você veio para outra natureza espiritual, com o auxílio do Espírito Santo intercedendo por suas fraquezas, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é totalmente diferente, é uma nova criatura. Então você não pode exigir daquela pessoa que estava ali padrões de fé, tá? Aí a pessoa fala assim, não, mas se Deus... Eu já ouvi dizer que Deus tocou no coração daquela pessoa. Olha, eu acho... Se a pessoa está vivendo retinho aqui, direitinho, com os filhos, fazendo certo, como é que Deus vai tocar no coração de uma coisa que está correta? Deus tocou no coração. E pior, ainda fala que a pessoa vai voltar para a primeira, o que não pode, né, pela lei. Não pode, porque se ela já está com o outro, ou se ela não está, ele já está contaminado com outra. Então é uma falta de entendimento muito grande. Então você tem palavras que você precisa ver na Bíblia, que elas têm uma ampliação, né? É por isso que a letra mata, né? Aqui, ó, repudiar é apoluo. Então repúdio é uma coisa e adultério é outra coisa, é outra palavra. Mochão, né? Ter relações ilícitas com mulher de outro, cometer adultério com, né? Adultério. Repúdio é outra coisa, tá? Então você vai no original lá, você percebe que tem uma diferença entre divórcio e repúdio. Lógico que tem que ter essa diferença, porque o divórcio é quando a pessoa está casada, ela já tem a carta, deu a carta de divórcio, a pessoa está apta para casar-se com outra, com aquela carta de divórcio. O repúdio é essa fase que você mandou embora e essa pessoa não pode casar com outra porque ela não tem a documentação para se casar. Então quem casar com ela praticamente ainda pela lei está ligada ao seu marido, tá? É isso que o texto está dizendo, é uma coisa muito simples, não tem nada de volta aí. Ela está ligada pela lei ao marido porque ela não tem a permissão de casar. É como hoje, você precisa entrar na justiça. Quando a pessoa não quer se separar, te dá o divórcio, você entra com litígio. Você entra na justiça para conseguir o divórcio pela lei, né? Porque a outra parte não quer te dar. Hoje em dia você tem essa prerrogativa. Na época, como eu falei, dificilmente a mulher conseguiria isso na justiça. Dificilmente. Por quê? Porque os homens eram mais conceituados dessa parte. Eles tinham Imagina, na sociedade na época de Cristo, pior ainda, porque os sacerdotes estavam todos corruptos. Então uma mulher dessa pedir ajuda, todos não, a maioria, né? Uma mulher dessa pedir ajuda ao sistema religioso daquela época, que já estava sendo... Essa parte dos homens não querer dar carta de divórcio para a mulher, já mostra uma injustiça grande, porque por que os principais da sinagoga
não resolviam isso se lá em Deuteronômio já dizia para dar a carta de divórcio? Está aqui, ó, Deuteronômio 24. Dele, certidão de divórcio. Se tinha certidão de divórcio, com certeza tinha certidão de casamento. Por quê? Porque quando o homem despedia ela, ele tinha que dar parte dos bens também. Ela voltava para casa com parte dos bens, né? Que eram parte de dotes, né? O dinheiro que o casal ganha quando se casa, para montar família. Um dinheiro, eu acho que como multa, né? Alguma coisa assim que o homem tinha que dar uma porcentagem desse valor, que eu não lembro bem, eu estudei sobre essa parte, mas ele tinha que dar um recurso, ou seja, eles não queriam dar dinheiro nenhum para ela, queria despedir ela com uma mão na frente e outra atrás, e ela ia voltar lá para casa do pai desonrada. Por quê? Porque ela não poderia casar-se de novo. Ele não dando a carta de divórcio, ela estaria ligada a ele e ele poderia casar novamente de novo. Porque esses homens tinham mais de uma mulher, entende? Então eles faziam tudo errado e as mulheres eram oprimidas. Você vê que era uma opressão, talvez pelo fato lá da questão de Eva, né? O seu marido dominará sobre o seu esposo dominará sobre você. É o castigo lá que Eva recebe lá, né? Seu marido, do teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, ele governará sobre isso. E aconteceu isso. As mulheres foram por muito tempo governadas pelo homem. Tá? Paulo chega a citar que a mulher não tinha direito a falar na igreja porque Eva pecou, foi enganada lá, não foi o homem, foi Eva. E também porque ela nasceu do homem, e o homem foi feito primeiro. Então, havia dois argumentos para a mulher não falar na igreja, né? Não, é lógico que pregação é outra questão, que eu já fiz um vídeo sobre isso, até porque Priscila e Áquila, né, eles ensinaram, se eu não me engano foi Apolo, eles doutrinaram alguém, e tem ensinamentos ali de pessoas, tem diaconisa, né, que ensinava, tem algumas coisas que eu falei no outro vídeo que eu não me lembro bem, mas que tem sobre ensinamentos, tá? De mulheres ensinando. Tem passagens que tem mulher ensinando. Então, não pode ter o cargo acima do homem, não pode ter cargo de presbitério, de pastorado. Esse não tem na Bíblia. O chamado geralmente é para homem, né? Mas profetizar, tinha pessoas que profetizavam naquela época. E profetizar é um dos dons do Espírito, tá? Então pode, profetiza Ana, tem gente que profetizava. Profetizar é um dom do Espírito e profetizava para a igreja, né? Então pregar a palavra. Mas esse estudo está no outro conteúdo. Então aqui você tem a carta de divórcio, né? E por que foi pela dureza do coração do homem? Por quê? Porque os homens eles deveriam casar-se de forma mais séria, porque se casa por amor, ser mais fiel àquilo, porque casou-se, a mulher, coitada, às vezes ela não tinha o direito de dizer não, a não ser quando ela chegava aos 13 anos, aí ela podia determinar sobre o casamento, mas antes disso, era aquilo que o pai escolhesse, né? E às vezes a mulher não se agradava do cara. Olha só que situação difícil, né, para as mulheres. Então a mulher que ia passar a vida toda talvez infeliz, né, ao lado de uma pessoa. Então você percebe que há ali uma maldade, há mais uma maldade ocorrendo com a mulher. Então Jesus, a Bíblia, ela busca a justiça também das mulheres. Por isso que aqui tem a carta de divórcio, tem algumas leis acerca da mulher, lá em Deuteronômio, lá no Pentateuco, no início da Bíblia, né? Lá na Torá, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, no Pentateuco, está lá leis para que essa pessoa tivesse carta de divórcio, né? Se um homem casasse com uma mulher e depois não quiser mais encontrar nela algo que reprova, dará certidão de divórcio. Ou seja, o que poderia ser algo que reprova? O homem tinha a opção de deixá-la não ser apedrejada. Ele poderia chegar lá adiante, eu não quero, achei algo que não precisava declarar o que era. Simplesmente eu não quero, né?
Porque geralmente quando o cara ama a mulher, ele não ia fazer aquilo. Ele não ia fazer aquilo de chegar e expor a pessoa àquela situação. Ali poderia ter acusações falsas, né? Um homem dizer que a mulher é isso e aquilo e a mulher não ter como se defender, porque a palavra do homem tinha maior peso, tá? Se o cara fala assim, ela me traiu com fulano de tal. Às vezes o cara é ciumento, não tinha traição nenhuma. Teria que comprovar se realmente o cara, porque os dois teriam que ser apedrejados, ou seja, ia os dois levar a culpa, tá? Os dois iam levar a culpa, não só a mulher, como no caso de Jesus lá só levaram a mulher, né? O que pode ser que de repente a mulher nem estava no adultério, foi acusada porque a pessoa queria se livrar dela, talvez, né, por algum motivo. Jesus fala, vai e não peques mais, tá? Possivelmente pode ser que sim, ela tivesse cometido pecado, mas não sabemos bem. Então ele podia dar a carta de divórcio a ela para ela seguir a vida dela, né? Não precisava apedrejar. No momento que ele está dando carta de divórcio é porque ele já está casado com ela, tá? Já está casado com ela. Então, tipo que se ela traísse ele, talvez pelo ódio, né? E tem gente que sente o ódio e toma a providência ruim. E tem gente que não. Tem gente que, pô, não quero, eu fui traído, mas eu não quero que essa pessoa morra. Isso vai da pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou despedir ela, posso falar, eles poderiam talvez inventar uma desculpa para que salvasse ela, né, do apedrejamento, para que não precisasse chegar a esse ponto. Falava, eu ouvi alguma coisa assim, 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 pura e tal. Eu não sei que se eles precisavam dar muita satisfação, não. Isso daí que a gente tem que ver. Eu acho que simplesmente o cara falava, eu vi coisa impura nela e não quero mais ela. Porque sabe que nenhum homem teria essa postura se ela realmente fosse alguém agradável. E tem questões aqui que às vezes a mulher não é agradável aos olhos do cara. O cara se desagradou da aparência dela, né? Ou às vezes a mulher fez sei lá, cortou o cabelo, ou achou alguma coisa que não agradou ele. Porque o casamento tem que ter uma coisa assim, tem que ter amor, tem que ter, né? Para não que, tem que ter um afeto, mas as mulheres ali, coitadas, ficavam à mercê dos idiotas, né?